mas vamos começar o papo de hoje. Obrigado pelo tempo de vocês. Regina, antes de começar o papo, eu já queria te dar boa noite, queria fazer você muito bem-vindo e queria agradecer você e todo o time da OLX por permitir que nós estivéssemos aqui para esse bate-papo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Flávio. Um prazer poder falar sobre carreira. Para mim é um grande prazer falar sobre carreira, falar sobre gente. Então, vamos nos divertir aqui nesse nosso papo. Sem dúvida nenhuma. Eu já queria começar, obviamente que o pessoal sempre faz a lição de casa, né? Vai lá, entra no LinkedIn, adiciona. Eu vou até desativar o chat para o pessoal ficar focado aqui com a gente. Já vou mandar seu LinkedIn, você vai ver que você vai ter umas 300 conexões, vai minimamente. Bombar. Vai bombar. Mas o pessoal faz a lição de casa. Eu queria que você contasse ou se apresentasse para a gente com aquilo que não está no seu currículo. Quem que é a Regina com aquilo que a gente não encontra ali no LinkedIn? Bom, a Regina é casada há 25 anos com o Marcelo, mãe da Ana Beatriz. Também temos na nossa família 2 cachorrinhas, a Charlotte e a Mel. Que legal. Eu adoro cozinhar. Na pandemia ainda me dediquei mais ainda a esse hobby, então meus finais de semana gosto de praticar, gosto de comer, gosto de tomar um bom vinho, gosto de boa música e gosto de gente. Gosto de uma boa prosa, um bom dedo de prosa, falar sobre temas interessantes, enfim. Acho que um pouquinho disso por aí. Boa. Prosa boa é tudo que a gente vai fazer aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho, Regina, sobre o seu início de carreira e talvez algum desafio que você enfrentou. É claro que hoje a gente entende que você está na cadeira de presidente, diretora-geral, country manager da OLX no Brasil, mas antes de chegar nessa cadeira, né, explorando um pouquinho, como é que foi seu início e se você se lembra de algum desafio que você enfrentou lá atrás? Bom, o início, acho que como a maioria aqui, comecei como estagiária, né? Fui estagiária da Sharp, que nem está mais no Brasil, né? Assim, e como todo início, acho que qual que é o desafio, né? É que eu me senti assim tão pequena dentro de uma organização tão grande, né? Eu falava, bom, como será que dessa semente aqui que eu estou plantando eu vou construir alguma coisa, uma carreira? Né? E assim foi também depois, no primeiro emprego efetivo que eu trabalhei no Banco Itaú, também era um banco, né? Uma empresa muito grande, eu ali, meu primeiro emprego, tal, começando. Acho que é isso, acho que a gente sempre sente, né? Como a gente vai de fato contribuir, fazer a diferença, sendo que você está começando e você quer, né? Acho que já acontecia isso na minha geração e eu vejo que a cada geração a moçada fica mais ansiosa por crescer rápido, né? Por conseguir as coisas rápido. Então, é isso, a gente no começo passa por essa angústia, né? Como que serão meus próximos passos? Eu aqui tão tocando a minha vida, fazendo algo pequeno, como é que eu vou conseguir passar as próximas etapas e crescer? Eu acho que essa era a minha primeira grande reflexão de começo de carreira. Legal. Em que momento da sua carreira, e é óbvio que como estagiário, como qualquer profissional que inicia suas carreiras, a gente tem as nossas incertezas, tem os nossos medos, tem as nossas expectativas, aspirações, e a gente não sabe se a gente tem ali a capacidade de endereçá-las ou se a gente tem a competência, o que é normal, mas como você mesmo passou por isso, hoje você é uma presidente, uma country manager de uma operação, passou por várias outras, e então acho que todo mundo que é grande ou que se tornou alguém relevante começa pequenininho. Mas em que momento da sua carreira lá no início você começou a falar assim, caramba, agora eu acredito mais que vem coisa boa? Você se lembra, talvez, de algum momento, de alguma experiência, de alguma situação que você falou assim, puxa, eu acho que agora eu comecei a ganhar atração, e se você consegue associar isso com algum evento, com algum mentor, com algum chefe, com alguma experiência? Olha, eu acho que toda experiência, né, ela agrega, e às vezes quando a gente está passando por ela, a gente não valoriza, a gente nem enxerga isso, né? Então, eu me lembro meu primeiro gestor, assim, como efetiva, né, lá no Itaú, era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa que tinha uma fama, assim,
de estilo de gestão que a gente nem encontra mais muito hoje em dia, né? Felizmente, era um estilo muito autoritário, falava muito alto, implantava uma gestão assim meio pelo medo. Então, eu acho assim, o primeiro sinal, né, que me começou a fazer dar os próximos passos era não me amedrontar com uma situação que poderia amedrontar, né? Falar, bom, o máximo que eu posso fazer é dar o meu máximo. Se eu estiver dando o meu máximo e ainda assim estiver faltando alguma coisa, bom, eu estou dando o meu máximo. Vou seguindo e vou dando os próximos passos. Legal. Então, eu acho que as coisas elas foram sendo naturais, Flávio. Eu acho que uma coisa que eu sempre fiz e recomendo muito, né, para todo mundo que faça nas suas carreiras, olhe para si e busque sempre pensar que próximo passo você gostaria de dar, né? Porque escutei ao longo da minha carreira muitas vezes as pessoas perguntarem qual o plano de carreira a empresa tem para mim. Hoje em dia a gente não fala mais que a empresa tem um plano de carreira para você, para a pessoa. A gente constrói o nosso próximo passo, né? A gente tem nas empresas as oportunidades, mas a gente tem que focar na gente, focar em aprendizado, experimentar, estar conectado com o que está acontecendo e conhecer as oportunidades, né? Então, tá sempre olhando o que eu estou fazendo hoje, isso hoje me coloca numa relação de sentir que o que eu entrego para a companhia eu recebo, então é bom para os dois, está sendo bom para mim o trabalho que eu faço hoje e sinto que a empresa me reconhece, me retribui, sinal que eu estou no caminho certo. Isso vai sinalizando para a gente assim, que bom, eu estou sendo reconhecida, sinal que eu posso dar um passo além. Continuo colhendo? Dou um passo além. Até que você possa sentir que ali naquele ambiente você possa não estar colhendo mais o que faz sentido para você, né? Essa sensibilidade, quando a gente é muito jovem, a gente nem sabe que tem. É isso aí. Mas a gente vai construindo isso e a cada passo a gente vai percebendo quando é um bom momento, né, para a gente dar uma próxima transição de carreira. Legal. Eu queria só destacar 2 pontos que você trouxe para a gente. Primeiro, a sua carreira estar enraizada e pautada em dar o seu máximo. Muitas vezes a gente fica preocupado, muitas vezes a gente fica receoso e receosas quanto ao que vai acontecer daqui para frente. Será que eu estou indo bem ou não? Será que eu vou ser promovido? Será que eu tenho algum futuro aqui? Eu acho que a única segurança que a gente tem, né, numa carreira é o nosso compromisso de entrega máxima. Então, se a nossa carreira ela estiver pautada na nossa entrega máxima, e note que a entrega máxima para você é uma, para mim é outra, e para outras pessoas podem variar, mas quando você faz o seu máximo, minimamente você tem a confiança de que você está entregando o seu melhor e que os resultados ou as consequências daquilo que você está fazendo vai te trazer o resultado. E mesmo que você talvez não esteja trazendo tanto resultado, o fato de você dar o seu máximo vai te trazer a consciência para refinar algumas coisas que podem te ajudar a potencializar. Então, esse ponto foi super importante. Uma outra coisa que você mencionou, e eu pessoalmente gostei, eu só queria dar um destaque, porque a gente tem falado muito sobre isso, é que quem controla os nossos próximos passos de carreira somos nós. Não existe mais plano dentro da empresa, um plano de carreira dentro da empresa, que pode ser, pessoal, mas não é da empresa para você, é de você para a empresa, é seu para a empresa. E quem vai construir esses próximos passos e o sucesso disso, sem dúvida nenhuma, somos nós. E aí eu queria já trazer o link com outro tema, Regina, com base na sua carreira. Você passou por diferentes lugares, né? E as coisas na sua carreira aconteceram muito rapidamente. Você já deu até um pouquinho de introdução, como é que você enxerga? Pô, estou aprendendo, não estou aprendendo, acho que é o momento de movimentar, de me movimentar e etc. Mas eu queria, talvez, só aprofundar um pouquinho nisso, como é que você define em que momento ou não você deve se movimentar e como é que você enxerga
os movimentos para novos desafios, porque tem muita gente que fica inseguro, né? Que fica insegura ali quantas movimentações. Como é que então você enxerga movimento? Qual que é o momento certo? O que você leva em consideração? Quais são os seus critérios? E como é que você tem enxergado tantas movimentações e tantos desafios que você tem feito ao longo da sua carreira, não só por movimentações de empresa, mas de crescimento também? Legal. É interessante você falar, né, que eu fiz muitos movimentos e movimentos relativamente rápidos, porque foram momentos muito diferentes de carreira, né? Então, no começo, né, ficava assim, teve uma empresa que eu fiquei 2 anos, depois fiquei um pouco mais, depois eu fiquei muito tempo em uma empresa, mas eu estava num ambiente onde eu me sentia aprendendo, crescendo e me desenvolvendo todos os dias. Um dia nunca era igual ao outro. Né? Eu estava na indústria de meios de pagamento, num grande banco, que era o Banco Real, que depois foi adquirido pelo ABN AMRO, que depois foi adquirido pelo Banco Santander. Então, eu estava na mesma empresa que mudou várias vezes, né? Mas o que acontecia era que o dia a dia era de muito aprendizado, muito intenso. Foi ali que eu comecei a entender que eu me identificava muito com inovação, com um segmento de conexão de tecnologia com o usuário, porque a indústria de meio de pagamento foi uma das primeiras que começou a utilizar, né, tecnologia, ótica do usuário. A gente já trabalhava com Big Data e nem chamava Big Data, foi uma das primeiras indústrias que coletava muito dados sobre uso, comportamento de uso de cartão e trabalhava isso em prol de uma análise, de uma propensão de uso, de cancelamento, de ativação. Então, ali eu fiquei muito tempo, mas por que fiquei muito tempo? Porque era muito dinâmico e não tinha mais do mesmo, né? Cada dia era um dia diferente. E o que me fez ter vontade, né? Depois de muitos anos e crescendo, e sempre sentindo que eu estava crescendo. Então, lembra que eu te falei assim? Eu estava investindo o meu máximo e eu estava coletando, eu estava aprendendo, investindo e coletando. Você sentia que você estava crescendo. Legal. Sentia que eu estava crescendo, os cargos subindo, absorvendo mais responsabilidade, atuando em diferentes áreas, acumulando novas áreas. Eu já havia me tornado uma gestora e fui me tornando uma gestora de times maiores e me identificando muito com esse papel de gestora. Então, tudo se complementava e tudo fazia bastante sentido. Até que fui estudar fora, fiquei 1 ano fora, voltei, e aí comecei a entender. Falei, não, acho que eu preciso mudar, eu gostaria de experimentar algo diferente. Mas as oportunidades na minha volta ficaram no mesmo segmento, continuei, até que apareceu uma primeira oportunidade do que eu chamaria a primeira mudança mais vamos dizer, radical, vai? Quando eu saí da indústria de meio de pagamento e depois de muito tempo e fui para a Web Motors, e aí foi assim, haveria um movimento na estrutura ali de onde eu estava, e eu entendi que a junção de áreas da qual eu faria parte não ia agregar para mim. E aí eu estava num grande banco, eu falei, deixa eu perguntar por aí o que tem, deixa eu conversar com as pessoas que eu conheço dentro do banco. Então, enxerga, a partir de um desconforto de uma situação, eu fui atrás, de novo, estava ali liderando a minha carreira, o meu próximo passo. E soube de uma oportunidade que era na Web Motors. E aí, quando me candidatei, recebi imediatamente o convite e levei 5 minutos para decidir que era isso que eu queria. Legal. Porque eu estaria de novo conectada a aprender algo novo, entrar no universo de internet, numa marca muito forte, na época já era uma marca muito forte, né, muito, muito conhecida. Qual que era o receio? Entrar no universo que eu desconhecia do segmento automotivo, eu nunca tinha trabalhado numa empresa de internet, mas o que eu sei que eu sou uma boa gestora, eu sei que eu vou continuar dando o meu máximo, eu sei que eu gosto de aprender, não tenho vergonha de perguntar e
dizer o que eu não sei, e por isso estou sempre aberta a aprender. E estou entrando no universo de internet que já estava muito, muito forte, né? Legal. E foi aí que eu me identifiquei. E quando eu me vi muito rapidamente adaptada àquele ambiente, àquele contexto de trabalhar com moçada, com times leves, mais ágeis, um modelo mais fluido de trabalho, eu falei, nossa, estou ainda mais feliz aqui. E daí para frente foi ficando cada vez mais claro para mim. Então, para não contar tudo de uma vez aqui, todos os passos que eu dei, eu te diria que esse foi um primeiro que ocasionou todos os que vieram depois. Legal. Porque os que vieram depois foram muito embasados em já ter mais essa consciência do que eu preciso como combustível, né, para me manter no meu melhor. Então, um ponto só para tentar sintetizar para o pessoal, um dos critérios ou alguns dos critérios que você tem como importantes para uma movimentação de carreira é o quanto eu vou continuar aprendendo, crescendo. Você comentou, né, em alguns momentos sobre estar sempre subindo de cargo, né? Então, fazendo sentido isso. Que você tem uma movimentação, né? Que tem um espaço, né, para você. Que aí não é nem a questão de cargo, mas talvez de acumular responsabilidades, como você trouxe. Legal. Aqui de se sentir desafiado, né? De Perfeito. Se sentir acumulando um desafio adicional de novo, mas porque o meu combustível passa por isso, né? E acho que esse é outro ponto importante, Legal, né? uma boa reflexão. Tem que Quando a gente é muito jovem e muito no início da carreira, a gente não teve chance ainda de exercitar quais são os nossos combustíveis motivacionais. Os meus podem ser diferentes dos seus. Para algumas pessoas, a pessoa precisa de visibilidade, exposição, outros precisam mais do incentivo financeiro, outros precisam estar num ambiente onde se sentem acolhidos. No meu caso, era sentir esse espaço de aprendizado, evolução constante. Legal. E me sentir constantemente crescendo, né, como profissional. Legal. No nosso último papo, antes do evento, você comentou sobre a importância de não se sentir intimidados com os novos ciclos. Quando você fala sobre isso, é mais numa linha de te tirar da zona de conforto, de entender que você vai crescer quando você vai para algo novo? Queria que talvez você comentasse um pouquinho sobre isso. Legal. Assim, eu acho que não existe movimento sem risco, não existe mudança sem risco, mas não existe crescimento de carreira sem um mínimo apetite a assumir esse risco. Legal. Né? Ou seja, se a gente sempre der os passos dentro do que a gente conhece, dentro da nossa zona de conforto, dificilmente a gente vai estar crescendo, a gente vai estar fazendo uma manutenção, o que não necessariamente é ruim, você pode continuar, você pode estar bem, né? Isso acho que é outra coisa muito importante para a gente exercitar. Não é para todas as pessoas que esse crescimento é uma ambição, é uma meta. Algumas pessoas, elas entendem que pelo seu momento, pelo seu contexto de vida, pela sua expectativa, elas estão felizes como estão, e isso é ótimo, né? Você não precisa estar constantemente buscando uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, se você entende que existe essa sua expectativa, você vai ter que estar disposto a assumir algum risco. Então, assumir algum risco, você tem que estar aberto a errar, acertar, aprender, receber aí uns corretivos no meio do caminho, um ajuste de rota, faz parte. Legal. Eu gostei muito do que você falou. Não existe crescimento sem assumir riscos. E eu acho que aqui está uma grande lição. Não adianta, pessoal, achar que a gente vai crescer, vai se desenvolver, se a gente está numa posição confortável, né? É óbvio que o conforto, para muitos, é muito bom, mas a gente nunca vai atingir o nosso pleno potencial se a gente não se desafiar, se a gente não se expor para situações novas, complexas e desafiadoras. Então, aqui está um ponto super importante sobre o crescimento. Não existe crescimento sem nenhum tipo de risco envolvido e sem a nossa coragem e apetite para assumir esses riscos, entendendo que sim, pode dar errado, mas se der certo, talvez o crescimento ele é muito maior do que ficar simplesmente naquela posição mais linear e estática que muitos de nós estamos em alguns momentos
da nossa vida. Regina, eu queria trazer um ponto, acho que o conceito de carreira, ele tem mudado muito, né? À medida que as tecnologias, as gerações, elas se conectam, o conceito de carreira, prioridades, eles têm mudado muito. Queria que você trouxesse o que é uma carreira bem-sucedida para você hoje e como é que você tem enxergado o tema carreira? Eu acho que uma carreira né, bem-sucedida hoje, na minha opinião, é uma carreira em que você sente que você conseguiu construir algo na direção que você esperava, né? Então, como eu falei lá no começo da nossa conversa, a gente tem que se pôr como os donos da nossa carreira, os líderes dos nossos próximos passos. E se você sente que você está colhendo em cima do que você plantou, eu acho que você tem uma carreira bem-sucedida. E não significa que o cargo tem que ter o nome A, o nome B, não significa que essa carreira você tem que chegar na posição máxima em X anos, né? Eu vejo muito hoje essa expectativa, né? O que é o conceito de sucesso na carreira? O conceito de sucesso ele é muito individual, ele vai muito em função das suas expectativas, então, e acho que ele tem que ser consciente com o momento de cada um. Então, né, sou mulher, sou mãe, eu planejei os momentos, e que bom que eu consegui planejar e deu tudo bem certo. Só que tem momentos em que talvez você tenha que se dedicar mais à família, você tenha que andar num ritmo de carreira que seja compatível com o seu movimento, com o seu momento pessoal. A gente não pode entender, essas coisas não são dissociadas. É isso aí. Né? Você profissional é o mesmo você ser humano, é o mesmo você pai, é o mesmo você amigo, é o mesmo você né, gestor, colaborador, é o mesmo você. Né? Então, eu acho que você conseguir entender que você equilibra e que você sai vitorioso, e o vitorioso para cada um é diferente, né? Eu acho que isso é ser bem-sucedido, é conseguir colher o que você vai plantando. Para alguns, o ritmo é 10, para outro o ritmo é 20, e tudo bem, né? Eu acho que a gente também não pode querer se cobrar assumindo como referência o colega ao lado, né? Eu acho que isso também foi outra coisa que, relativamente cedo na minha carreira, me ajudou a ficar mais serena com as minhas escolhas e com os meus momentos, né? Assim, não adianta eu achar que eu vou ter um ritmo igual ao meu colega de faculdade ou ao meu vizinho ou ao meu par, porque ele pode ter vindo de uma trajetória diferente, ele podia estar num momento diferente, ele pode ter chegado ali antes de mim, ele pode ter se preparado mais que eu para alguma coisa. Então, é muito mais, a gente deveria olhar para o lado muito mais como inspiração do que como fonte de frustração. Sem dúvida. Né? E acho que isso dá um pouco de tranquilidade, de paz também para a gente, né? De entender que esse excesso de ansiedade, de sucesso, não necessariamente vai ajudar sempre. E eu acho que a comparação, ela nunca vai ser positiva, por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é que quando você se compara com alguém, mas a Regina cresceu mais que eu, o Flávio cresceu mais, ou a pessoa X cresceu mais. A gente sempre vai estar se baseando no potencial da pessoa e não no nosso. Então, às vezes, quando a gente se compara com a carreira das outras pessoas, a gente vai lá e coloca esforços para chegar naquela pessoa. Quando você chega, talvez você tá tendencioso a parar porque o seu drive e a sua motivação era outra pessoa. Quando se você tivesse uma visão de futuro de longo prazo com base no seu potencial, talvez você passaria essa pessoa em termos de entrega, capacidade, qualquer coisa do tipo. Um outro ponto é que, à medida que a gente se compara com os outros, e a gente está sempre se comparando com alguém que está ali, da mesma forma que existem pessoas que estão melhores, existem pessoas que estão piores. Então, quando a gente só se compara, a gente perde a nossa sensibilidade e a capacidade de reconhecer tudo aquilo que a gente já conquistou e progrediu. Então, é super perigoso ter uma carreira sempre
motivada e baseada no que os outros estão fazendo e no potencial dos outros. Faz sentido? Total, sem dúvida. Eu acho que né, a gente querer competir com quem está ali ao lado, eu acho que você só tem perda. Você tira o foco do seu desenvolvimento e de novo, entregar o seu melhor e fazer o seu melhor para ficar se comparando, né? Se o seu ritmo está mais rápido que o outro, assim. E ao longo da minha carreira eu já fui gestora de pessoas mais velhas que eu e hoje sou gerida por gente bem mais nova que eu. E tudo bem. Faz parte. Né? Assim, tá todo mundo bem resolvido, né? E nem por isso a carreira de um é mais bem sucedida que a de outro, né? A gente tem que entender, acho que primeiro, quais são os nossos objetivos, capacidades, propósitos, entender também quais são as nossas prioridades e as nossas limitações. Não é porque Exatamente. uma pessoa se tornou executiva que eu tenho que me tornar, não é porque a pessoa se tornou gerente que eu tenho que me tornar. Você tem que entender o que é importante para você com base, né, nas suas métricas de sucesso. O que é uma carreira bem-sucedida para o Flávio? Trabalhar numa empresa que esteja deixando um impacto e um legado na sociedade através de tecnologia, que me permita tocar o Vamos Subir e que me apoie nessa minha causa. Então, claro que grana é importante, mas quando eu olho para o todo, grana faz parte de um dos critérios, e não é o mais importante. Ter autonomia é importante, ter a capacidade de ter um balanceamento de vida onde eu posso sair para correr, me exercitar, onde eu posso ter um pouquinho de flexibilidade e autonomia para fazer as coisas. Então, enfim, tudo isso vai ser parte de um processo de autoconhecimento que eu quero desafiar os mais de 1.500 participantes aqui conosco a pensarem sobre isso. Carreira não é sobre momentos específicos isolados, é sobre uma somatória de várias experiências que são importantes para você, né, e que te potencializam dentro e fora da empresa. Eu acho que aqui a gente tem uma lição importante. E aí eu queria... ela é contínua, né, Flávio? Contínua. Ela não para nunca. Ela só carreira... vai parar se você decretar que ela parou, porque Exato. Fora isso, ela é contínua, ela segue. E a carreira, ela não é uma jornada, né? Uma corrida de 100 metros, né? Uma jornada curta. É uma maratona, Exatamente. Uma jornada de longo prazo. Então, aqui a gente precisa estar muito atento com isso. Eu queria trazer um tópico, Regina, você executiva, mulher, numa cadeira super importante. Eu já quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria trazer um tema que você mesmo vive muito bem, a gente sabe disso, que é o tema liderança. Eu queria que você trouxesse qual que é a sua visão de liderança, o que é de fato liderança na prática, porque existe a diferença entre gerente, existe a diferença do líder, mas o que você acredita, né? Qual que é a sua crença sobre liderança? Olha, a gente poderia ficar aqui umas 5 horas falando, porque eu adoro o tema, mas eu acho que a liderança ela passa por você conseguir extrair o melhor das pessoas, né? Você conseguir... Estou escolhendo aqui a palavra para não parar, porque dependendo da palavra, ela acaba mudando totalmente o tom do que eu gostaria de falar, mas eu vou usar aqui e depois eu me explico. Extrair o que cada um agrega de melhor para que, de forma conjunta, você construa um time vencedor. Legal. Né? Porque o time vencedor, ele não tem uma estrela, não acredito em estrelas solitárias, popstars que vão resolver os problemas sozinhos dentro das empresas. Eu acredito muito em trabalho em equipe, em talentos que se unem para gerar um resultado. E eu acho que o líder, a líder, é aquela pessoa que consegue promover esse ambiente, que consegue extrair no sentido bom da palavra, de que cada um contribua com o seu melhor. E para isso você precisa gostar de gente, você precisa gostar de desenvolver pessoas, né? Ou seja,
não significa ser aquele, né? O gerente é aquele que vai partir do princípio que sabe mais do que quem está ali colaborando naquele time. O líder, ele vai entender que a somatória é muito melhor que cada ponto isolado, né? E que ele sozinho não tem o conhecimento da somatória, não tem a capacidade que o time é capaz de entregar em conjunto. Legal. E acho que para isso, né, você tem que conhecer muito bem as pessoas que trabalham com você, você tem que tratar cada um ali como um indivíduo que tem o seu momento, que tem a sua carreira. Acho que o líder tem a obrigação e tem que sentir prazer em desenvolver quem está trabalhando na sua equipe, ou seja, meu dia a dia é trabalhar para que qualquer pessoa que trabalha comigo possa ocupar a minha posição. Legal, legal. Então, eu acho que é um olhar de generosidade, porque é muito mais pensar no todo do que pensar isoladamente, e também equilibrar, né, todas as ferramentas de gestão. Legal. Um líder, ele precisa saber delegar, ele precisa saber estimular, desafiar o time, e precisa saber também dosar ali a dose de desafio, porque também não adianta você querer colocar toda a carga, tudo que precisa ser feito com a mesma dose de expectativa, cobrança e priorização. Então, acho que o que eu observo é que os times trabalham melhor à medida que os líderes conseguem contribuir para a escolha de batalhas, né? Não vamos... Tem até um pouco a ver com o nome aqui da nossa sessão hoje, né? Não adianta querer ganhar todas as batalhas e colocar tudo com prioridade máxima. Como líder, você também precisa contribuir para que o time sinta que são poucas e boas prioridades. Uma vez vencidas aquelas, você prioriza outras poucas e boas. No final, você entregará muito mais como time. Legal. Então, Legal. eu misturei vários conceitos aqui, porque eu acho que é um tema tão amplo, né? Acho que a liderança ela é tão ampla, mas basicamente é extrair o melhor de cada parte que compõe o todo de um time. Porque quando a gente entende que o sucesso da empresa, né, no seu caso como presidente, não vai vir única e exclusivamente de você, mas sim da somatória de experiências, capacidades e execuções de cada um, muda completamente o jogo, né? E é claro para a gente que um líder bom, né, uma líder muito boa como você, a gente não tem o ego de o mérito é meu, né? O mérito ele é compartilhado, o mérito é do time, do time que foi lá e fez acontecer. Eu gostei muito do que você falou sobre potencializar as pessoas. E a gente consegue potencializar as pessoas quando a gente entende as suas capacidades, a gente entende a pista que elas podem correr naquele momento, mas a gente também potencializa as pessoas quando a gente empodera elas, quando a gente demonstra e mostra para elas que elas podem crescer. E as pessoas elas só vão crescer quando elas têm confiança no ambiente que elas estão, de que elas podem fazer, de que elas podem executar, de que elas podem testar, falhar e que vai fazer parte do processo. E eu gostei de uma outra coisa que você trouxe, e aí fica aqui como insight para todos que estão participando, não só para os que são líderes, mas para os que eventualmente se tornarão no futuro. Você comentou que você trabalha para fazer com que todos aqueles que estão contigo possam, né, assumir a sua posição um dia. Isso é democratizar o conhecimento, é empoderar as pessoas, é fazer com que... E nem todas vão, né? Se você saísse hoje da LX, nem todas poderiam, né? Porque só tem uma cadeira. Mas criar um ambiente onde essas pessoas aprendam e elas podem talvez se tornarem presidentes em outro lugar, faz com que o mercado, né, se torne mais competitivo, mais capaz de gerar negócios, e as pessoas elas vão crescer como um todo. Então, adorei esse seu insight, porque no final do dia é um mindset de fazer com que as pessoas cresçam, se desenvolvam, estejam prontas, seja para o desafio da sua cadeira no futuro, sei que vai levar muito tempo ainda, ou para eventuais desafios
internamente dentro da companhia ou fora dela. Então, gostei muito do seu insight. Obrigado por trazer aqui. Eu que agradeço. Tem uma pesquisa que foi feita, eu tenho trazido esse tema quase que em todas as lives, até para ouvir as opiniões dos executivos. Tem um estudo da Universidade de Singapura que diz que a gente vai ter 6 carreiras diferentes ao longo da vida, o que demonstra que a gente tem que ter uma necessidade muito forte de adaptabilidade, de reinvenção, de aprender coisas novas diariamente. E você passou por diferentes carreiras, né? E você foi aprendendo ao longo do tempo. Eu queria que você trouxesse, até com base na sua história, nas suas movimentações e no seu processo de aprendizagem de novas competências. Como é que foi para ti? Como é que você vê o profissional do futuro? Quais são as competências que ele precisa ter para não se tornar obsoleto dentro desse processo? Porque, note, a gente pode levar para os dois lados. É legal ter novas carreiras, 6 carreiras, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar obsoleto, a gente vai perder espaço e aquela carreira pode deixar de existir, por exemplo. Então, como é que você enxerga as competências, habilidades do profissional do futuro com base nesse estudo e até com base na sua história? Olha, bom, eu acho que algumas das competências, elas sempre foram importantes e vão continuar sendo importantes. Mas, sem dúvida, algo que se torna cada vez mais importante, né, o profissional manter aquele espírito do curioso, né, interessado pelo que vem, pelo novo. E voltamos ao tema de o que eu conheço hoje, provavelmente vai ser pouco para entregar meu melhor resultado amanhã, porque tudo muda, tudo evolui. Antes, tecnologia era uma área dentro das empresas, agora a tecnologia é a empresa, né? A gente não estaria fazendo essa reunião aqui hoje sem a tecnologia. Ela deixou de ser um departamento, né? Ela hoje é a linha mestra de a maior parte dos negócios, né? Então, eu acho que assim, manter-se curioso, manter-se atento às tendências, aos movimentos, aberto ao aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, se em algum momento algum de nós achar que já aprendeu tudo o que tinha para aprender, nesse momento você acabou de se excluir dos próximos passos de carreira, dos próximos movimentos que vêm. A gente fala muito do talento, né, da competência de empreender. Legal. Isso não significa que você tem que montar um business, né? Mas empreender significa trazer essa dose de ousadia, de se empoderar para apresentar suas ideias, suas propostas, olhar o seu dia a dia dentro das organizações como se você estivesse empreendendo na sua própria empresa. Legal. Mas todo esse movimento, né, da curiosidade, de manter-se conectado com o novo, isso continua sendo muito importante, né? Durante o começo da pandemia, eu estava na Cato, né, que é uma empresa que tem um foco em empregabilidade, e me perguntavam muito, né, o que os profissionais deveriam fazer durante a pandemia para conseguir um emprego. Não é muito diferente do fora da pandemia, mas mantenha-se atualizado, entenda que se você está no momento de procurar emprego, aquele é o seu foco. Então, você deve acordar procurando um emprego, se estruturar para dar as respostas pontualmente, para focar em você, no seu currículo. Então, a cada momento, você tem que estar se mostrando interessado pela sua evolução. E isso passa por essa vontade de aprender, de conhecer o novo, de estar aberto, de não ter o medo da mudança. A única certeza que nós temos é que tudo muda o tempo todo, né? A gente está constantemente sujeito à mudança. Eu acho que esse perfil do profissional abre muita oportunidade.
Legal. Sabe? Porque você pode estar em qualquer negócio, em qualquer segmento, se você mantiver esse espírito curioso, empreendedor, essa ousadia, sendo que, ok, pode ser um pouco, pode trazer uma certa ansiedade, você está sempre buscando essa ousadia, mas como a gente contrabalança isso? Vou dormir tranquila, porque a cada dia eu vou dar o meu máximo. Legal, legal, né? legal. E, na minha opinião, o profissional que normalmente entrega mais que os outros, que performa mais que os outros, ele tem essas competências. Então, independente da área de atuação, independente da carreira que ele faz naquele momento e vive naquele momento, se ele sair de vendedor para advogado, ele só vai precisar de um tempo, né, para ter a curva de aprendizagem. Mas o ponto é, o que vai diferenciar e o que tem diferenciado hoje os profissionais são as suas soft skills, que vêm com manter-se curioso, estar atento, aberto ao aprendizado. O intraempreendedorismo é uma soft skill também. E se você tem essas soft skills, você consegue entender que tipo de hard skills, que tipo de competências técnicas para essa carreira eu vou precisar desenvolver. Um cara que tem as soft skills e se tornou advogado, ele vai destrinchar todos os livros. Ele vai praticar como ele vai, enfim, entrar numa audiência, como é que ele vai defender um caso, como é que ele vai entrar num processo. Então, assim, as soft skills, elas sempre vão te levar para entender o que você precisa adicionar no seu arsenal de competências para que você performe e para que você saia do outro lado. Então, obrigado por trazer esses pontos. Eu acho também, acabei não comentando aqui, está um pouco implícito, mas acho que nunca é demais falar, né? A habilidade de trabalhar em equipe, de trabalhar de forma colaborativa, né? A gente vive cada vez mais um contexto colaborativo, né? Então, seja dentro da sua própria companhia, seja as companhias que hoje enxergam que muitas vezes a oportunidade de crescimento de um negócio está em colaborar com uma outra empresa. Então, o que mais tem acontecido nos últimos anos é as grandes corporações não enxergarem mais as startups como concorrentes, enxergarem as startups como possíveis parceiros de negócios. Então, se eu demoro para fazer algo sozinho, eu posso trazer para perto de mim uma startup que já desenvolveu o que eu vou demorar anos para fazer. Isso é um exemplo de um trabalho colaborativo que 20 anos atrás não se pensava, 10 anos atrás estava começando, né? Então, esse contexto colaborativo, ele acontece dentro da organização e também essa habilidade de enxergar como você colabora dentro de o que antes poderiam ser negócios até concorrentes, né? Que legal, gostei muito. O tempo está passando rápido, hein? O tempo está passando rápido. Queria lembrar o pessoal de mandar suas perguntas. As perguntas mais curtidas a gente vai trazer primeiro. Tem uma pergunta para você, Regina, até com base no tema da nossa conversa, que é sobre priorização. Uma vez a gente teve um papo com a Tânia, presidente da Microsoft, e ela disse que não existe crescimento sem entrega, sem resultados. Como é que, normalmente, o que você pode ensinar para a gente, trazer para a gente sobre resultados? Como é que a gente prioriza, de fato, as nossas atividades para trazer resultados e como é que isso tem sido na sua carreira? Na verdade, eu acho que tudo começa com uma visão de planejamento, né? Resultado, ele é uma resultante. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, qual o resultado que eu vou trazer? Né? O resultado ele só virá se você tiver uma ambição clara, essa ambição você conseguir trabalhar um planejamento de como você vai chegar nessa ambição e como você vai medir esse atingimento. Então, métricas são muito importantes, e uma vez que você construa o plano e tenha as métricas, você tem a disciplina de acompanhar, né? Muitas vezes o que acontece nas organizações é que a gente tem dezenas de iniciativas e pouquíssimas acabativas, né? Que a gente fala no jargão popular. A gente começa um monte de coisa e vai deixando várias pelo meio do caminho, porque a gente vai se atropelando.
como que você vai chegar na conclusão se o resultado aconteceu? Você tem que ter essa disciplina de começar, né? E cada vez mais as empresas estão exercitando esse formato, e é muito importante que todos nós estejamos preparados para trabalhar nesse formato. A cada ano que se inicia, normalmente faz-se um planejamento, ok, o que eu espero atingir no próximo ano? Qual é meu foco no próximo ano? Não dá para querer fazer tudo. É isso aí. Né? O mal das organizações é a eterna sensação de que falta recurso. Mas falta recurso porque você talvez está dimensionando e está colocando no seu desafio mais do que você é capaz de entregar. Então, o objetivo tem que estar claro. Onde você quer chegar tem que estar claro. Como você vai chegar tem que ser estruturado um plano, e como você vai medir se chegou lá. E uma vez medido e que você chegou, dê visibilidade a esse resultado. Né? Eu brinco muito com as minhas equipes, né? Eu falo assim, a galinha não simplesmente bota o ovo, ela cacareja. Então, nós temos que cacarejar nossos resultados por aí, né? Senão, a gente pode acontecer as entregas e a gente pode nem dar visibilidade. Eu vejo muito isso, né? Nessa ansiedade desse universo digital, né? De tudo muito ágil, tudo tem que ser rápido. Muitas vezes a gente chega nos resultados, não divulga, não mede muito bem e não comunica. E só fica no time a sensação do que poderia ter feito e não fez, mas a gente não celebra o que fez. Então, eu acho que o ciclo de resultado, ele começa lá quando você define um objetivo, estrutura seu plano, pensa como você vai medir se esse resultado veio e divulga isso. Até para que o time se sinta orgulhoso do que entregou. Boa. E se não entregou, tem que seguir perseguindo para que entregue. Não adianta colocar o próximo desafio se esse aqui não tiver concluído, né? Boa. Então, eu acho que é todo um ciclo, sabe? Esse ciclo se renova a cada período. E eu gostei muito do que você trouxe, né? Não adianta simplesmente ter uma visão, né, de quais são as atividades, que é super importante, quais são as atividades que vão me aproximar dos meus resultados. Legal. Definir um plano. Tenho aqui KPIs e indicadores que vão metrificar. Executei, alcancei os objetivos, mas eu tenho que comunicar também, né, para os meus pares, para os meus superiores, porque e tem um jogo importante. Eu queria até saber um pouquinho como é que você tem feito isso aqui, tá? Porque se você não der visibilidade, se você não comentar sobre os resultados, dificilmente as pessoas self-service ou por si só vão ter clareza daquilo que você está entregando. Só que tem um outro lado também de como é que eu posiciono, como é que eu mostro que eu estou trazendo os resultados da maneira correta. Você tem algum framework? Você tem alguma crença sobre o tema, sobre, né, como fazer isso da melhor maneira, como comunicar da melhor maneira os resultados, avanços? Eu vejo que não só nós praticamos isso na OLX, mas as últimas empresas onde eu trabalhei já trabalhavam nesse modelo, e vejo que, felizmente, ele está se disseminando bem rapidamente, que é um modelo onde você tem uma governança desse modelo de atuação mais ágil e que ele traz junto com o modelo toda uma sequência de cerimônias de como você se organiza para fazer esse trabalho. Então, as entregas, elas tendem a ser em períodos mais curtos, que a gente chama as sprints. A cada sprint, ela passa por um planejamento do que vai ser entregue. Ela tem encontros diários, né, onde você acompanha a evolução do time que está ali ligado. Cada uma dessas sprints, ela está associada a métricas que os times escolhem que vão perseguir naquele período, e essas métricas somadas devem chegar no resultado final. Né? Tem vários nomes aí bonitos, muitos normalmente são nomes em inglês, mas o que isso passa por uma disciplina que aparentemente parece que toma tempo, mas no fim ela cria uma visibilidade, uma boa governança
nós falamos de como o tempo de todo mundo na empresa está sendo alocado em prol de qual objetivo, como você está medindo, e a cada fechamento de ciclo você tem a visibilidade para a companhia toda, através de painéis que ficam disponíveis para todos. Dá um exemplo aqui, eu imaginava que eu ia chegar a 20% mais usuários nas plataformas da OLX nesse mês, e eu acredito que eu vou chegar fazendo essas iniciativas aqui. A gente vai medindo isso semana a semana e vai acompanhando o quanto que a gente está se aproximando desse resultado. Isso está disponível num painel para a companhia toda. Boa. Então, a visibilidade, o acesso à informação é bem democrático, né? Sem essa visibilidade, essa transparência, realmente aí a tarefa é mais difícil. Legal. Eu queria até puxar para todos aqueles que estão participando, nem todas as empresas vão ter uma metodologia, vão ter um processo como o de vocês e as outras que você trabalhou. Se você trabalha numa empresa, pessoal, que não traz essa clareza, você não tem um momento específico para ser mensurado, para prestar contas, pede para o seu gestor direto, para o seu coordenador, para a pessoa que você reporta, uma agenda a cada 3 meses ou, sei lá, bimestralmente, para que você dê visibilidade daquilo que você está fazendo e dos resultados que você está tendo. Para que não só você compartilhe, mas para que você entenda o que você tem que fazer e os pontos de refinamento para que você faça mais. Então, assim, tá legal? Tá de encontro com as suas expectativas? É o que você espera? E aí você usa essa oportunidade não só para prestar contas, mas para refinar também aquilo que precisa ser refinado. Regina, vai lá, por favor. Não, imagina. Nada urgente. Você ia comentar alguma coisa, não? Não, eu tocou meu telefone aqui, mil perdões. Fica tranquilo. Não, eu ia só falar que assim, e esse mecanismo de acompanhamento pode ser tão simples quanto uma planilha de Excel. A cada ano, normalmente, os gestores e os colaboradores fazem o acordo dos objetivos do ano e, ao longo do ano, através dos feedbacks e do acompanhamento de resultados, é muito importante que o gestor dê para aquele colaborador a visão do quanto foi atingido ou não atingido em relação ao esperado. E se isso não acontece, eu acho que o próprio colaborador deve, como você mesmo sugeriu, chamar o seu gestor e falar, me conta como eu estou indo, né? Algumas empresas esse processo ainda não é tão estruturado, mas eu vejo que cada vez mais tem uma preocupação nas empresas de ter aí as metas bem definidas e um bom acompanhamento. Boa, show de bola, adorei. O tempo está curto, então eu vou passar para as perguntas. Só que antes das perguntas, Regina, a gente vai tirar uma foto aqui já para postar no LinkedIn, tá bom? Então, eu vou tirar aqui agora. Momento que a gente sorri. 1, 2, 3 e... Foi! Tiramos aqui. Boa. E aí eu quero, na verdade, te trazer uma pergunta do pessoal que está com a gente. Foi a pergunta, acho que é uma pergunta mais específica da Jéssica. Falou, Regina, atualmente estou trabalhando no setor de RH. Tenho 2 meses na empresa hoje. E o meu chefe, CEO da empresa, já disse que se eu continuar no desenvolvimento que estou, irei passar para gerente de RH. Estou me especializando em curso de gestão financeira, gestão de amplos conhecimentos. Qual o conselho que pode me dar para avançar e para que eu possa me destacar? Bom, Jéssica, eu acho que você já está, né? Parece que está no caminho certo. Assim, o que você já conseguiu, o mais importante, é um feedback de que o caminho é esse mesmo. Então, enfim, seguir de novo, como a gente falou aqui, né? Provavelmente você está dando o seu máximo. Eu acho que sempre bom pedir feedback, inclusive para os seus pares, para as pessoas que trabalham com você, porque se o seu gestor já sinalizou isso, vai ser muito importante que nos tornarmos um gerente passa não só pela validação do nosso gestor direto, mas muitas vezes uma promoção vem quando todo mundo já nos enxerga sentado naquela cadeira, aí a cadeira de fato chega para nós. Então, importante você
colher, né, de todo mundo com quem você interage, como está sendo o seu trabalho, se você está trabalhando colaborativamente, se você exerce um bom nível de influência sobre os temas que estão sobre a sua, né, sobre a sua gestão, enfim, e seguir se preparando para esse passo. Parece que ele está próximo. É isso aí. Não, e eu gostei muito do insight que você trouxe, Regina, porque muitas vezes a gente está preocupado demais em nos vender para cima, o gestor. Mas se a gente não consegue gerar influência e sermos vistos como gestores, como líderes, mesmo sem ter a cadeira, talvez você não é tão bem recebido pelo time, porque sempre tem ciúme, sempre tem ego também. Então, é super importante entender, legal, meu gestor está me vendo bem, mas como é que os meus pares, eles estão me vendo? E aí eu acho que você pode sempre, né, ir navegando bem ali, construindo uma movimentação que de fato vai ser positiva. Tem uma pergunta do Ayrton aqui, Souza Dias, que eu acho que vale a pena aplicar para a carreira também, fica à vontade para contornar da forma que você quiser. Regina, como a OLX ou os negócios podem se renovar em momentos difíceis? Olha, os momentos difíceis trazem as maiores oportunidades, né? Assim, foram inúmeros os casos de empresas que se mobilizaram no início da pandemia, para encontrar soluções mais criativas, né? Eu tenho aqui dois exemplos que dizem aquilo que eu comentei de estar sempre conectado com o que vem por aí, com as mudanças. Como eu disse, eu estava na Cato ali no momento do início da pandemia, e nós tínhamos duas iniciativas ali que foram fundamentais, e nós não sabíamos que viria uma pandemia. Nós tínhamos iniciado um piloto de home-based para a nossa operação do nosso telemarketing, ou seja, a gente já tinha um piloto de 4 pessoas trabalhando de casa para fazer as nossas ofertas da Cato, porque a gente tinha uma estrutura de home-based, e também nós tínhamos treinado toda a liderança da Cato para o trabalho remoto, porque nós estávamos começando a trabalhar 2 vezes por semana de casa, tínhamos feito um treinamento. Quando a pandemia chegou, em uma semana nós ampliamos o nosso piloto de 4 estações de trabalho home-based para as 500 pessoas que fariam o atendimento de suas casas, e o trabalho remoto se tornou o dia a dia de todo mundo. As práticas de como, né, como fazer as reuniões, como trabalhar metas, como acompanhar a evolução dos times remotamente já estavam em casa. Tenho aqui esse exemplo para te dar. Legal. E vários negócios que foram nascendo durante a pandemia. Né, assim, nesse momento de crise, as empresas olham e falam, bom, precisamos nos reinventar, vamos aproveitar esse momento e entender o que mudou no comportamento. As pessoas vão passar a buscar as coisas muito mais online, como nós podemos trabalhar a expansão dos negócios para um universo cada vez mais digital e mais online. Então, assim, eu diria que nesses momentos é onde a necessidade gera as oportunidades. Legal, legal, show de bola. Regina, que aula que nós tivemos. O tempo está curto. Eu queria talvez abrir esse espaço para você se despedir do pessoal com algum insight, talvez com sua grande lição de carreira. Mas antes de sair, eu queria dizer que a gente já fez o post lá no LinkedIn. Pessoal, deixem seu feedback, seu comentário, seu like, para que a Regina veja, né, como foi para vocês, aquilo que vocês absorveram desse papo, e eu tenho certeza que ela vai olhar todos os comentários, e aqui a gente usa a oportunidade para evoluir. Então, Regina, super obrigado pelo seu tempo, pelo seu give back, por estar aqui com a gente, compartilhando o principal ativo que você tem, que sem dúvida nenhuma é seu tempo e suas experiências. A gente sai melhor do que entrou. Então, super obrigado, e abro aqui para você se despedir do pessoal com suas últimas palavras, seu grande insight de carreira ou qualquer coisa que você queira deixar para a gente. Passou rápido, né? Passou bem rápido. Passou bem rápido, Nossa, eu quero agradecer muito. Como eu disse, é um prazer falar sobre carreira, falar para pessoas que estão aqui querendo escutar como elas podem seguir com as suas carreiras. Queria dizer que
na OLX nós temos sempre muitas vagas, muitas oportunidades. A gente vai compartilhar, tá? A gente vai compartilhar. Imagino que muita gente aqui esteja aqui porque está em algum momento buscando uma oportunidade. Então, como o Flávio disse, a gente vai compartilhar o nosso link na página da OLX Brasil, no LinkedIn, vocês encontram ali as nossas vagas. E eu acho que, como eu disse, a carreira ela tem que ser algo que converse com você como indivíduo e que você sinta que você está construindo os seus próximos passos dentro do seu ritmo, dentro da sua perspectiva, do que faz sentido para você. O colega ao lado vai ter uma carreira diferente da sua, então nem sempre olhar para o lado vai te dar o estímulo certo, né? Então, ousadia vai ajudar também nessa sua jornada. Muito obrigada pelo espaço aqui, Flávio. Foi um prazer. Obrigado você, Regina. Obrigado mesmo.